Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós trabalharemos um clima que é bastante cobrado pela prova da ESA, que é o clima semiárido. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada no slide aí, ó. Clima semiárido do Brasil e quais são as principais características desse clima. Primeiro ponto, galera, muito importante para a prova da ESA é a gente ter em mente o local, a região, a área onde você encontra o clima semiárido. A prova da ESA já explorou isso várias vezes. Então vamos lá. O local onde você encontra o clima semiárido no Brasil é no sertão nordestino. O Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O clima semiárido ele é comum do sertão nordestino. Só que além de você encontrar o clima semiárido no Nordeste, né, no sertão nordestino, você também encontra esse clima na região sudeste do Brasil, o que acaba pegando muita gente. Porque a pessoa vai pensar, ué, clima semiárido não é um clima extremamente quente e seco? Você encontra esse clima no sudeste? Encontra. No sudeste do Brasil, você encontra o clima semiárido no norte de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Inclusive, já caiu questão na prova da ESA explorando isso, tá? A abrangência do clima semiárido no Brasil. Sertão nordestino e norte de Minas Gerais. Lá no norte de Minas Gerais tem uma região que é o Vale do Jequitinhonha, e é justamente no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, que você encontra o clima semiárido, tá? Vale do Jequitinhonha e norte de Minas Gerais. Beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, que as chuvas são concentradas. Geralmente as chuvas ocorrem até março e depois de março estiagem, tá? Praticamente seca. Então ela fica concentrada em alguns períodos, em alguns momentos do ano. E a temperatura é elevada, é a maior média térmica do país, 28 graus de temperatura média ao longo do ano, tá? Uma outra característica do clima semiárido é a inexistência de massas úmidas de ar atuando lá no sertão, que é onde você encontra o clima semiárido. Ou seja, você não tem massa de ar úmida atuando com intensidade no sertão. Por isso o clima semiárido ele é um clima mais seco, porque não tem essas massas de ar atuando na formação do clima. Por que eu coloquei isso daqui? O livro do edital mais recente, que entrou agora, ele coloca justamente essa palavra, inexistência de massas de ar úmida no sertão nordestino e, consequentemente, no semiárido. Eu fiz questão de colocar essa inexistência porque como é algo muito agressivo, na hora da prova muita gente pode deixar de marcar, né? Ah, não, inexistência é algo muito forte, tem alguma coisa errada aí. Mas realmente, lá no sertão você não tem atuação de massa de ar úmida com grande intensidade. Por quê? Na aula de relevo a gente vai aprender que esse relevo aqui, ó, esse relevo de vale, tá vendo? Isso é uma depressão. A depressão é um relevo onde ao redor você possui pontos de maior altitude, tá? O relevo ele é um relevo de menor altitude em relação ao seu entorno. Isso é uma depressão. O sertão nordestino é uma grande depressão, é um grande vale, como vocês estão vendo aí. Essas áreas ao redor de maior altitude são os planaltos. De um lado você tem o Planalto da Borborema, e do outro lado o Planalto do Parnaíba, tá? Esses dois planaltos, esses dois pontos de maior altitude acabam bloqueando a umidade, impedindo a chegada de massas úmidas aqui na depressão sertaneja. Então, por exemplo, nuvens carregadas com chuvas que vêm do Oceano Atlântico, elas dão de cara com o Planalto da Borborema. Muitas não conseguem passar para o sertão, chegam secas. Do outro lado você tem o Planalto do Parnaíba. Massas úmidas de ar que estão vindo daqui, ó, da Amazônia, elas dão de cara com o Planalto do Parnaíba. Também não conseguem carregar a umidade para a depressão sertaneja. Então, essa inexistência de massas úmidas de ar no sertão é influenciado diretamente pelo relevo que fica ao redor da depressão.
E além disso, boa parte das massas de ar, elas precisam percorrer um longo caminho até elas conseguirem chegar na depressão sertaneja. Ao longo desse caminho que elas percorrem, elas vão perdendo a umidade e acabam chegando, consequentemente, secas, tá? Por isso que essa inexistência de massas úmidas de ar. Vocês repararem, ó, tem 4 massas de ar que chegam lá no sertão. A MEC, MTA, MPA e MEA. Tecnicamente, são 4 massas úmidas de ar. Nós vimos isso lá na aula, né, de massas de ar. Mas elas chegam secas devido à distância que elas percorrem, então elas vão perdendo a umidade ao longo do caminho e também aos relevos ali locais, Planalto da Borborema de um lado e Planalto do Parnaíba do outro. Belezinha? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu estou sempre olhando e posso responder a qualquer hora, beleza? Continuando, eu coloquei aqui, ó, que a seca lá no clima semiárido é influenciado pelo Planalto da Borborema, correto? Como nós vimos aqui, ó. Planalto da Borborema, ó, desse lado, impede a chegada de massas úmidas que vêm, por exemplo, do oceano. Então, influencia diretamente o clima do sertão. Tranquilo? Agora, eu coloquei aqui, ó, a extensão do Planalto da Borborema, tá? Eu coloquei que o Planalto da Borborema vai do Rio Grande do Norte a Pernambuco. Só que toma cuidado, tá? Existe uma certa divergência entre os livros do edital. Então, o Planalto da Borborema tem livro que fala que vai do Rio Grande do Norte a Pernambuco e tem livro que fala que vai do Rio Grande do Norte a Alagoas. Inclusive, já caiu uma questão na prova da ESA, eles não perguntaram a extensão. Tá? Vai de qual estado a qual estado, não foi isso que eles fizeram. Mas no enunciado da questão eles colocavam o Planalto da Borborema entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, tá? Então eu coloquei entre Rio Grande do Norte e Pernambuco porque tá no livro também, tem os dois aí. Show de bola? Então só para fechar, a Borborema influenciando ali o clima do sertão, impedindo as nuvens carregadas com chuva de chegarem até o local. Continuando. Eu coloquei que nas encostas dos planaltos são comuns os brejos. Galera, brejo, já coloquei a definição aqui, ó. Brejo é uma área alagada na encosta do planalto, na subida de uma serra, na subida de um planalto, aquela área de encosta, geralmente ela é mais alagada. E por que ela é alagada? Porque é justamente ali onde você tem a formação das chuvas orográficas. A chuva vai cair no pé da serra, deixando aquela área mais úmida, alagada. Área alagada no pé da serra é o brejo, beleza? E lá no sertão nordestino, aqui, ó, nessas áreas aqui, ó, pé da serra, na subida do morro, você tem formação de brejo. Áreas alagadas, o que acaba impactando diretamente na vegetação, tá? A vegetação ela fica mais esverdeada, mais cheia. O próprio livro coloca que essas áreas de brejos, lá no sertão nordestino, onde você tem o clima semiárido, essa área de brejo favorece a produção agrícola e também o turismo local, beleza? E para fechar, eu coloquei que a alta pressão no semiárido impede a chegada de massas úmidas. Toma bastante cuidado com isso, tá? Porque geralmente a pessoa vai pensar o seguinte, ué, mas lá no sertão não é quente? O ar quente não sobe? Se o ar quente sobe, pressiona menos a superfície, então tem menor pressão. Por que o Tiago colocou que lá no sertão, lá no clima semiárido, você tem alta pressão? Primeiro que eu estou colocando isso, essa informação, porque está no livro do edital, então a gente tem que trabalhar. Mas além disso, o que acontece é o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Novamente a questão do sertão aqui, ó, essa depressão. O que acontece, galera, é que por mais que essa região seja quente e o ar, né, acabe subindo, diminuindo a pressão, o que acontece é, como essa região é cercada pelos planaltos, pelos morros, o ar fica aprisionado nessa depressão. O ar fica aprisionado nesse vale. Como tem muito ar circulando aqui, nessa região aprisionada, acaba gerando uma alta pressão. Tem muito ar, tá? Então, essa alta pressão aqui do sertão, esses ventos aprisionados, também vão dificultar a entrada de massas úmidas, porque como tem muito ar,
o ar acaba empurrando as massas úmidas de ar que conseguem chegar, poucas, né? Esporadicamente, uma vez ou outra, uma massa de ar ou outra acaba chegando na região e a alta pressão acaba impedindo a entrada dessas massas, tá? Então você pode falar que com isso, né, com tudo que nós vimos aqui, você pode falar que a seca no sertão, a seca do clima semiárido, além de ser influenciado pelo relevo local, que impede a chegada de massas úmidas, também é influenciado por essa alta pressão, fortes ventos que impedem a chegada de massas úmidas de ar. Além da questão geográfica, né? O sertão está em um local distante das massas úmidas. Então, até essas massas chegarem até o sertão, elas vão perdendo a umidade e acabam chegando sem força e seca. Beleza? Bom, já ia esquecendo, voltando aqui, ó, só para a gente dar uma olhada no climograma, tá? Climograma de Cabaceiras e Juazeiro. Então, ó, se vocês repararem, olha essa coluna de umidade aqui como está muito baixa, né? Quando nós comparamos o índice de umidade, a precipitação do clima semiárido com outros climas que nós aprendemos aqui, o índice de umidade do clima semiárido realmente é muito baixo. E olha a média térmica aqui, ó. Média térmica durante o verão, por exemplo, batendo no caso aqui de Cabaceiras, 30 graus de média térmica, muito alto. Em Juazeiro a mesma coisa, média térmica elevada. As chuvas, como eu disse, são concentradas, geralmente chove até março e depois estiagem, seca, tá? Por mais que em Juazeiro o índice de umidade seja maior do que de Cabaceiras, o índice de umidade aqui também é muito baixo, tá? Agora sim, falamos tudo sobre o clima semiárido, tem bastante informação, recomendo você voltar caso fique alguma dúvida, beleza? E se gostou do vídeo, se gostou da aula também, dá um like aí, inscreva-se, é isso. Tamo junto, até a próxima aula, beijos, abraços, fui!